Estenda a mão para cá. Palavra hoje eu vou falar sobre escatologia, fim dos tempos. Então preparem seus corações em nome de Jesus. Estenda a mão, vamos orar. Pai, quero me colocar diante do teu altar. Me usa como instrumento nas tuas mãos para que vidas sejam tocadas, impactadas, que esse ensino chegue às vidas e aos corações. É importante que nós conheçamos a palavra, ó Pai, e a verdade, porque a Bíblia diz que se conhecemos a verdade, ela nos liberta. Então que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer em nosso meio, nas nossas vidas, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Quando a gente entra no ambiente igreja, ambiente cristão assim, depois de um tempo, primeiro é legal, aceitei Jesus, que alegria, muito legal, as coisas acontecem, não é isso, amados? Aí você vai melhorando a vida, as coisas vão acontecendo, aí começa todo mundo a querer, aí você vai lendo, você lê os evangelhos, você lê as coisas, daqui a pouco você se depara com um livro na Bíblia, que se chama Apocalipse. Aí é um monte de figura, um monte de linguagem, eu não vou desmiuçar Apocalipse, mas eu quero mostrar a estrutura, porque daí se você entender isso, você vai conseguir entender melhor até o livro de Apocalipse. Posso ouvir um amém, amados? Mas a coisa que dá um medo na gente, porque daí você vê um filme, vê um negócio, é a velha história de Jesus vai voltar e eu não vou pro céu. Alguém já ouviu? Já viu uma coisa dessa, sim ou não? Né? Se não, eu sei que não é tão comum. Né? Dependendo, eu falei pro meu sogro essas coisas sobre Jesus voltar, sobre o dia do Senhor, você vê, sei lá quantos anos que vai na igreja, mas nunca ninguém falou para ele, não tinha nem ideia dele, isso vai acontecer. Jesus vai voltar. Né? Talvez porque ele esteja velhinho, nem vai estar entendido, nem está muito preocupado com isso agora. Mas Jesus vai voltar, amém, amados? Ele volta individualmente, quando a gente é recolhido para os céus, ou ele vai voltar um dia que a Bíblia diz que todo olho verá. Amém, amados? E é sobre esse dia que eu quero falar, mas antes eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Por quê, pastor? Deus foi fazendo no decorrer da história, ele foi pedindo para o povo de Israel, o povo de Israel é o único povo, o povo da Bíblia é o único povo que tem toda a história documentada desde o princípio. Isso é uma alegria, porque na cultura judaica também tem algo importante, quando eles documentavam a história, eles têm como padrão falar a verdade. Então você vai ver, por exemplo, Moisés, é um grande líder, quem conhece a história de Moisés? Que abriu o Mar Vermelho, sim ou não? Mas o que Moisés fez antes de abrir o Mar Vermelho? Ele matou um egípcio, ele ficou fugido 40 anos, e a Bíblia conta isso. Davi é um rei que lá em Israel, irmão, se eu contar isso pra cá, na cultura judaica, quem gosta de chorar? Tem gente que gosta ou não? Não? Sério, tem gente que é chorão, que gosta de chorar, tudo que fala já chora, ok. Lá em Israel tem esse costume de chorarem, até hoje, o Davi já morreu faz 2000 anos, tem mais de 2000 anos, né? 2500 anos, e ainda tem gente que vai lá chorar no túmulo de Davi. Nosso rei morreu, imagina, irmãos. Mas por que você está falando isso, pastor? A Bíblia documenta que esse abençoado desse rei não me mandou matar o marido ou a mulher para ficar com ela. Na verdade, ele ficou com ela antes, na surdina, e mandou matar o homem depois. Mas não teve jeito. Está tudo na Bíblia. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então Israel conta a história. Por que você está falando isso, pastor? Deixa eu explicar aqui, ó. A volta de Jesus vai acontecer. Quando vai ser, pastor? Não sei. Mas eu posso te dar alguns indícios. A gente vai estudar essa quinta, o próximo domingo eu vou falar de Jesus e as coisas, depois eu vou falar do fim dos tempos lá no outro domingo, amém, amados? O que tem que vir, as coisas que tem que acontecer no mundo para que Jesus volte. Mas aqui eu vou dar um panorama para vocês. Da onde a gente tira esse panorama, pastor? O Senhor, quando ele institui Israel, ele institui algumas festas. Olha para quem está salvo e fala, eu gosto de festa. Quem gosta de festa? Então o povo de Israel é um povo festeiro. Eles têm 7 festas no ano, é tipo 7 feriados. É uma alegria, amados. Que eles celebram, vão lá, alguns é de 7 dias, alguns é de, né, algumas festas é de 50 dias. Olha que alegria. Os judeus são bons para festa, casamento dura diversos dias, é uma alegria. Então, ok, o Senhor chama festas. E as festas do Senhor coincidem com momentos na história. Então eu vou explicar aqui para vocês, é um culto meio assim, diferente nesse sentido, mais de ensino, mas no final você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Posso ouvir um amém? Para você entender de fim dos tempos, ok? Amém, amados? Então vamos lá. Vou falar sobre as festas do Senhor. Então vamos lá. Primeiro, leia comigo lá. Eclesiastes 1:9 diz: o que foi e o que há de ser? Novo debaixo do sol. Ele começa a falar, sabe que assim, ó, as coisas acontecem em ciclos e elas vão se repetindo. Deixa eu dar um exemplo bem claro para vocês. Posso ou não? E só 5 querem saber, falaram amém aqui, então vou contar aqui, ó. Teve uma história. Posso dar um exemplo? Quem já ouviu falar de Abraão? Sim ou não? Abraão, o que acontece com Abraão?
Abraão, uma hora ele dá um ruim lá, ele está com medo de morrer, ele desce, tem uma fome na terra, ele desce para o Egito. Quando ele desce para o Egito, o que acontece? Ele vai lá, está com medo de morrer, ele dá uma mentidinha, e ele fala que a esposa dele é a irmã dele. Não é mentira, de certa forma, porque ela é uma parente dele, assim, né? Então, ele fala, é minha irmã. Aí o faraó pega ela, aí depois o faraó tem um sonho, começa a dar um monte de problema, fala, qual é a tua? Eu vi você acariciando a tua esposa, quer dar ruim para nós. O que acontece daí? Você sabe a história ou não? Abraão sai do Egito, e o faraó dá um monte de riqueza para ele, ele sai do Egito. Ele sai por causa de uma fome. Vocês estão aqui comigo, amados? Ele entra no Egito, parece que vai dar bom, depois dá ruim, depois dá bom. Por que você está falando isso? Isso é o que a gente fala que é um pedaço da história com o personagem que acontece. Se você olhar na Bíblia depois, acontece a mesma coisa. Anos depois, com a descendência de Abraão, um povo começa a ter fome. Eles descem para onde? Para o Egito. Parece que vai dar bom, depois dá ruim, aí depois dá bom de novo. Sim ou não? Eles vão, né? Ficam 450 anos, são escravos, eles prosperam, eles multiplicam. Então por que você está dizendo isso? O que a Bíblia está mostrando aqui é que assim, algumas coisas vão acontecendo. Os estudiosos falam que o tempo é cíclico. O tempo não é uma reta, o tempo é uma espiral. A Bíblia fala em Salmo 23, guia-me pelas veredas de justiça. Quem já percebeu que tem coisa que acontece nos ciclos da sua vida? Sim ou não? Ai, nada a ver, pastor. Você começa em casa, você precisa ser cuidado. Não é assim ou não? Você é um nenê, você cresce, depois você vai ficando mais velho, você vê o ciclo da sua família, aí depois você tem um filho, depois no final você é cuidado. Não é assim ou não? Parece que alguns lugares que a gente passa, estações são similares. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Sim ou não? E no Novo Testamento, Paulo fala assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, que também é uma festa, ou sábados, descanso, shabat, porque tudo isso tem sido das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é... Paulo fala assim, então foi cumprida todas as festas de Israel em Cristo. O que eu vou mostrar nesses 4 dias para vocês entenderem a escatologia? Vocês estão comigo, amados? Qual que é? Escatologia é estudo do fim dos tempos. Qual é a questão, pastor? Deus levantou festas em determinados momentos do povo da história de Israel, para que eles pudessem ir celebrando aquelas festas, e quando o Messias aparecesse, eles falavam, entendi, esse cara é o cumprimento de todas as festas, aleluia, amém, amados? Mas eles não entenderam, e até hoje eles celebram essas mesmas festas. Então eu vou explicar as festas, a ordem das festas, para que você entenda a vinda do Messias, e o que ele ainda vai fazer quando ele voltar, amém? Amém, amados? É de ensino, não tem jeito, mas Deus vai falar com você. Mas eu preciso, entendi de Deus que eu tinha que fazer isso. Depois eu volto a ministrar a família, mas vou 3 dias com escatologia. Amém? Então vamos lá, próximo. Então vamos ler comigo. Vai, primeiro das festas, fala aos filhos e diz-lhes, que proclamarei são o quê? E estas são as minhas? De quem são as festas então? Não entendi, de quem são as festas? De quem são as festas, gente? As festas são dos judeus? As festas são de Israel? As festas são dos judeus? As festas são de Israel? As festas são de quem? Do Senhor. Então, o Senhor colocou esse como marcos para a gente poder entender como as coisas iam andar no decorrer da história. Vocês estão comigo? E agora eu vou explicar cada uma das festas. Vai. Não, primeiro vamos lá. O que é algo importante das festas? Vai. Pode passar. Levíticos 23:7 diz: todas as festas no primeiro dia era santa convocação. Feriado, sábado, não pode fazer nada. Por quê, pastor? Deixa eu explicar um princípio espiritual para vocês, em nome de Jesus. Deus abençoa o descanso. E uns não gostaram. Deus abençoa o descanso. Por quê, pastor? Pensa naquela cultura. Como é que era que eles trabalhavam? Tinha computador, as coisas? Sim ou não? Tinha ou não? O que tinha que fazer as coisas? Era tudo trabalho, braçal. Sim ou não, amados? Imagine Deus fala assim, amados, tem que descansar. Quem aqui já ficou assim, meu Deus do céu, eu tinha coisa para fazer? Alguém já pensou isso ou não? Ai, meu Deus, eu estou aqui no culto, mas eu tenho que responder um WhatsApp, eu tenho que fazer uma coisa. Nunca descansa. Imagina aquela época, então, você largava lá, mas meu Deus, eu deixei meu negócio, e agora se eu não podar, aquele negócio não vai crescer se eu não cuidar.
quando eles descansavam, eles aproveitavam de uma estação muito especial, que era qual? Confiar em e descansar. Deus vai fazer na minha vida. A paz do sábado que eles falam, a paz do descanso, que é Shabbat Shalom. Fique tranquilo, Deus está trabalhando por você. Quem pode dizer amém? Então já fica algo importante para todos nós. A sua aflição não vai te ajudar muito. A Bíblia fala que quando a gente está ansioso, não acrescenta um côvado. Tipo, não acrescenta um passo na minha vida. Tipo, no ciclo da minha vida, eu ficar ansioso não melhora nem adianta nada. Só atrapalha. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Amém? Amém? Então Deus abençoe o descanso. Alguém já viveu assim, ó? Ah, eu quero muito isso, eu quero fazer isso, você quer ver, você faz, aí você luta, aí você faz tudo, você fala, não vai dar certo, não é. Fala, também nem quero mais, seja o que Deus quiser. O que acontece no outro dia? Até a criança sabe. Ela estava concordando comigo. É verdade, é bem assim. Quando a gente descansa, Deus dá. Não é verdade, amados? Então, todas as festas eram santa convocação e era descanso solene. Não faz outras obras, foca em Deus. Quando a gente vem para a igreja, vem para as coisas, se a gente consegue focar só em Deus, é ou não é verdade? Melhora tudo. Tudo. Amém? Vai, próximo. Primeira festa, então vou falar 7 festas para vocês e vou chegar logo no final, em nome de Jesus, mas eu sei que pode parecer meio maçante falar de coisa de cultura judaica, mas eu te garanto que isso vai ajudar você a entender os tempos. Quem pode dizer amém? Então vai. Primeira festa que é qual? Páscoa. O que era a festa da Páscoa? Quem já assistiu um filme de Moisés? O povo estava sendo oprimido no Egito, Deus fala, pega um cordeiro, primeiro ele trata com todos os deuses de Israel, né? Eu já fiz essa ministração falando dos possíveis deuses que ele vai eliminando, depois, né, de Israel não, os deuses do Egito, depois ele pega o cordeiro e fala, vai pegar um cordeiro, vai levar para sua casa, vai matar o cordeiro, vai passar nos umbrais das portas o sangue, e o anjo da morte vai passar, se as casas que tiver os umbrais da porta com sangue, o anjo vai passar por cima. Por isso que em inglês o nome não é Páscoa, que é Pachá, mas em inglês fala Passover, que é passar por cima. O anjo da morte passa por cima, que é igual a nós. Somos libertos em Cristo Jesus, não morremos mais. Amém, amados? Só mudamos de localização, né? Ou temos o corpo glorificado, ok. Então, vai. Números 2:5 diz assim, então celebraram que dia? Vamos firmes aqui na leitura. No dia 14 segundo tudo que o Senhor ordenara, e assim fizeram os filhos de Israel. Então o que eles fizeram? Saíram, eles no entardecer, ia começar outro dia, eles celebraram a Páscoa. Amém, amados? A Páscoa é uma refeição, já preguei isso daí, depois ela emenda em outra festa. Só para confirmar que isso aconteceu no Novo Testamento, porque Jesus morreu quando? Quando Jesus morreu? Durante esse feriado, tá bem, amados? Que a gente fala, quem já viveu uma Páscoa aqui? Eu sei que as Páscoas de hoje nem fala de Jesus, só fala do coelho da Páscoa. Mas pastor, mas não mataram o coelho? Não, era o cordeiro. Mas coelho tem a ver com o que com isso? De onde veio os ovos do coelho? Bom, isso aí... Outra história, vem num estudo bíblico que a gente fala seitas e heresias e fala de onde juntou todas as festas que trouxe isso para a Páscoa. Mas a Páscoa, a celebração da Páscoa é... Amém, amados? O que a gente fala, a paixão de Cristo. Então tá, Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos, uma refeição. Então, 1 Coríntios 1,5 garante isso. Lançai fora o velho fermento, que sejais nova massa, como sois de fato. Até porque a Páscoa está ligada com a festa do pão sem fermento, que é a próxima. Pois também Cristo nosso foi... Então, ali Paulo reforça assim, ó, sabe esses anos que vocês faziam essa cerimônia, que vocês saíram do Egito, que vocês matavam um cordeiro, que vocês comiam, que vocês passavam, que vocês faziam toda aquela celebração? Na verdade, o cordeiro é Cristo. Tudo que eles faziam nas festas era para eles reconhecerem Jesus quando ele chegasse. Ia ser motivo de alegria, mas eles tinham olhos, mas não viram. Tinham ouvido, mas não ouviram e perderam o tempo da visitação, é o que diz a palavra. Mas nós vamos estar atentos em nome de Jesus. Amém, amados? Então vamos lá, próximo. Segunda festa. Pausa. O que é a Páscoa para nós na nossa vida cristã? A sua libertação. Jesus já morreu para que você seja livre. Você não precisa ficar no Egito. Amém, amados? Vai, segundo, põe sem fermento. Êxodo 12:15 diz, 7 dias, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de... Na cultura judaica era assim, ó, os pais até colocavam um fermento dentro de casa, os filhos tinham que no primeiro dia sair, fazer uma vistoria e arrancar todo o fermento. O que é o fermento? Quem já viu o fermento? O que o fermento faz? Você põe na massa e a Bíblia fala, é verdade, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E quem já colocou fermento num bolo? Né?
Quem já não colocou e ficou batumado? Eu também já fui. Meus primeiros bolos que eu fiz, eu já esqueci fermento, foi uma das primeiras coisas que eu esqueci. Né? Ou abri o forno antes, perdeu o efeito, mas né? Hoje é chique, daí vira um cookie, né? Mas naquela época você jogava fora, que bolo ruim. Hoje você corta e vende ele caro. Né? Não é assim? Não é verdade? O que o fermento faz, irmãos? É a mesma massa, só que ela fica cheia de... Cheia de quê? De ar. O fermento é o simbolismo do pecado mesmo. É algo que parece que é inflado, mas na verdade você perdeu a consistência. Tem ar lá, mas não é a massa de verdade. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então, a festa dos pães sem fermento é isso. Então, Páscoa, minha libertação. Sou liberto, aceitei a Jesus. Depois eu entro no processo de quantos dias? Fala 7. Entra no processo de quantos dias? 7, que é um ciclo que é tirar o fermento. Aí Jesus fala do fermento dos fariseus, fermento dos saduceus, fermento de Herodes. Fala da hipocrisia que nós temos que tirar. É o nosso processo de santificação. É a festa dos pães asmos. Porque os pães asmos, ele é o pão vivo que desceu do... E como é que era o pão vivo que desceu do céu, ou o próprio maná que ele fala que ele é mesmo? Ele era um pão fininho, igual uma massa de pizza, não era um pão fofinho assim, era, amém? Então é o exemplo e a tipificação. Estou conseguindo fazer entender? A sombra do que Jesus seria. Por isso celebramos a festa, não como velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. Paulo falando aos Coríntios. E sim com os da... Olha para alguém bem bonito e fala, seja sincero comigo. Olha para outra pessoa e fala, fala a verdade, irmão. Olha para outra pessoa e fala, sem fermento. Você já viu quando a pessoa está numa situação complicada e você vai inquirir a pessoa, você vai perguntar para a pessoa, em vez dela falar o que aconteceu, ela começa a fermentar as coisas. Já viu gente ou não? Aí vai inventando assim, daí fala assim, até você, meu Deus do céu, por que você não veio hoje? Pois é, rapaz, um raio caiu, rachou uma árvore, ela caiu ali na Avenida Brasil, tampou todo o trânsito, não consegui chegar, e como cara nem estava chovendo, aqui não estava. Né? Mas cadê o árvore? Só que tiraram bem rápido, de repente o que aconteceu? Veio 5 gaivotas, pegaram o galho e jogaram para longe, daí liberou a estrada, por isso que não precisou chamar a guarda municipal. Vai começando a ficar assim essa história. Vai jogando fermento. Não faça isso. Sede santos porque eu sou santo. Verdade é a melhor coisa sempre. Amém, amados? A festa simbolizava isso, tirar o pecado, tirar as coisas, se santificar. Vai, próximo. Terceira. Primeiros frutos ou primícias, Êxodo 34, 22. Também guardará a festa das semanas, que é a da colheita do trigo e a festa da colheita do fim de ano. Então ele está falando assim, quando cair as primeiras chuvas que amadurece o fruto, você vai lá e o que você faz? Você vai celebrar a festa das primícias. O que era a festa da primícia? Plantava um trigo, você ia lá no trigo, abraçava, dava uma abracada assim, num feixe, pegava uma foice, passava, amarrava, levava as primícias. Por que eu levava as primícias no começo do ano? Por que eu consagrava as primícias? Porque tem um princípio espiritual que fala que se as primícias são santas, separadas, o resto é? Então o intuito deles era honrar a Deus com aquela colheita. Vocês estão aqui comigo, amados? E eu colocar em primeiro lugar a Deus nas coisas. Porque se eu primiciei, dei o primeiro fruto da terra, então se a primícia é santa, o resto é? Por exemplo, a gente apresenta a criança. Quem já viu? Eu apresento todas, mas eu já expliquei, já fiz a série explicando. Por lógica, não precisaria eu levantar todas as crianças aqui. Por quê, pastor? Eu só precisaria apresentar quem? O primeiro filho, porque essas primícias, o primogênito, se as primícias são. O resto é? Mas é claro que eu apresento o segundo, meu filho também foi, meus filhos vão apresentar 3 vezes até. Né? Mas não tem problema. Mas biblicamente, se eu apresentar só o primogênito, se as primícias são santas, o resto é? Pensa no sacerdote daquela época, se ele tivesse que apresentar todos os filhos. Naquela época não tinha método contraceptivo, cada 1 ano chegava um filho. Coitado do sacerdote, ia ter gente fazendo fila lá, né? Meu Deus do céu, né? Mais um, então ok. Né? Mas a gente tem que crer nisso. Amém? Se as primícias são santas, o resto é santo. Quando eu coloco em primeiro lugar algo para Deus, eu santifico todo o resto. Da colheita era a representação. Peguei um feixe, levei, aí levava com uma oferta movida. Não vou explicar as festas, mas eu tenho mais ou menos de cabeça a maioria das festas. É bastante coisa e é muito legal ver e entender. Amém, amados? Vai, vamos ler o versículo. 1 Coríntios 15, 20. Dormem Cristo, sendo Ele as. Então, nossa salvação só existe porque a primícia é. Então, nós somos
Mas quem é santo? Jesus. Ele pagou o preço por nós. Então esse é um princípio espiritual no qual a nossa salvação está pautada. Amém, amados? Festa das primícias. Próximo, vamos lá. Depois das primícias vem? Lembra que na festa das primícias fala as primeiras colheitas e as colheitas do final do ano. Aí depois, olha o que tem aqui, ó. Guardará a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houver semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, que é a última lá, que a gente vai falar depois. Quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Depois lá em Pentecostes está assim, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam. E de repente veio do céu. E encheu toda a casa. Onde estavam? Na festa de Pentecostes se cumpre o dia da primeira colheita do trigo. Quando Jesus ressuscita, também é bem no dia de primícias. Ressuscita não só ele, mas todos que estavam mortos ressuscitam. Então, domingo eu vou falar todas as festas casadas certinho. Amém, amados? Conseguimos fazer entender, sim ou não? Então, ok. Por que isso é importante, pastor? Pentecostes é a era que a gente vive. O Espírito se derramando, as pessoas sendo tocadas, as coisas acontecendo. E as festas? Próxima festa, vamos lá. Tem mais 3 festas que são importantes. Agora começa a parte interessante da gente. Quando Jesus vai voltar? Né? Eu às vezes falo para meus filhos assim, né? Com ousadia. Falo, eu sei das coisas, rapaz. Eu sei todas as coisas. Aí o Josué, que é mais ousado, ele sempre pergunta assim, você sabe quando Jesus vai voltar? Não, isso só o pai sabe, a Bíblia fala. Nem Jesus fala que ele se mete nessa, né? Então vamos lá, próximo. Vamos falar da outra festa. A outra festa é a festa de trombetas. Levítico 23, 24 diz assim, ó. Fala aos filhos de Israel dizendo, no mês, ao primeiro do... Opa, Páscoa em qual mês? Não, a Páscoa qualquer. Primeiro mês. Depois passa 7 meses. A Páscoa daí tem 7 dias. Depois, amém, amados? Aí depois tem 50 dias da Páscoa, que é Pentecostes. Depois no 7º mês, qual que é a festa? Trombetas. Fala aos filhos de Israel dizendo, no mês, ao primeiro do mês, memorial com sonido de e santa. Então no primeiro dia do mês. Mas quando eles sabiam que mudou o mês, pastor? Aqui está o detalhe. Vamos só ler aqui o texto de Tessalonicenses 4,14, que é um texto de Paulo bem conhecido. Vai. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada, descerá dos céus e os mortos em Cristo. Então está falando, ó, quando Jesus voltar, vai tocar uma trombeta. Amém, amados? Jesus vem, a igreja se encontra com Jesus nos ares. Quando é isso? Trombetas. Qual que é o detalhe? Eles nunca sabiam quando o mês virava. Como assim, pastor? O mês virava quando entrava outra lua, porque o calendário judaico é lunar. Então eles ficavam, qual que é o grande detalhe? Eles ficavam olhando para o céu a qualquer momento do final do 6º mês. Quando virava o 6º mês, eba, festa da lua nova, trombetas. Amém? E começava entrou no 7º mês. Entrou as comemorações que eles tinham. Logo depois de trombetas, consegui me fazer entender? É que Paulo associa a volta de Jesus com a festa de trombetas. Ao ressoar da... Quando o Senhor disser, né? Para quem está desesperado para casar, né? Um dia eu brinquei com o Reinaldo. Eu falei, Reinaldo, tive um sonho que você casou. Logo que você falou, vou casar. Né? Se ressoar, você vai casar nas bodas do Cordeiro. Não tem problema. Casar a gente vai de qualquer jeito. Né? Ok, vamos lá. Passa. Depois a próxima festa. Festa da... Mas ao 10 deste mês 7º será o dia da expiação, 3, santa convocação, afligirei a vossa alma e trareis oferta queimada ao Senhor. A festa de expiação é o Yom Kippur, que eles mandavam um cordeiro por expiação. O sacerdote entrava no lugar santo com o sangue e fazia expiação pelo povo. Era para limpar os pecados. Amém, amados? Olha lá, Hebreus 4 diz, tendo pois Jesus, o Filho de Deus, como grande, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, é Ele que faz por nós, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ok, amados? Última festa, vai, só para eu ministrar aqui. Estou indo bem demais, a outra eu demorei mais. Levítico 23, 24. Fala aos filhos de Israel. Aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos... Por quantos dias? Então volta um pouquinho, deixa eu ver um negócio aqui, ó. Volta uma. Então, trombetas, primeiro dia do mês. Depois,
Expiação, 7 dias depois, ou 6 dias depois. Depois já entra no 15, 2 semanas depois, né? Vai, próximo. Tabernáculos, fala aos filhos de Israel dizendo, será a festa ao Senhor, vão celebrar por 7 dias. Ok, Levítico 23, 41 diz, como é que é a festa de tabernáculos? Vamos ler, celebrareis esta como festa por 7 dias, é estatuto pelas vossas gerações. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. O que eles fazem lá em Israel? Festa dos tabernáculos, eles fazem uma taperinha assim, né? Uma tendinha assim, aberta. E eles levam as frutas, as colheitas das frutas, e eles vão lá comer as frutas. Eu já estive lá em Israel, eu estive lá em tabernáculos, lá no 7 de outubro, 2 anos atrás. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A maioria dos ataques de Israel, sabe quando que eles fazem? Nas festas. Por que eles fazem nas festas? Porque a santa convocação. Todos os judeus sobem para Israel. Eu não falei disso, mas tem 3 festas. Todo judeu tem que subir para Israel. Sobe todos os homens para Israel. E só para Israel eles fazem o quê? Eles descansam. Por isso que na festa lá quando pegou, não tinha guarda, não tinha gente, não tinha coisa. Todas as vezes que você vai ver grandes coisas acontecendo em Israel, eles usam as festas. Uma das que eles mais usam, tabernáculos. Tá todo mundo lá, não tá na sua casa, tá fora ao relento, curtindo as coisas. Amém? Para entender o cenário. Eu conversei lá em Israel, eles contaram que já houveram grandes massacres em outros tempos, quando descobriram que eles guardavam, e eles atacavam os judeus no sábado, que no sábado eles nem lutavam. Agora até está um pouquinho diferente esses ajustes que eles têm. Porque eles guardam o sábado. Amém, amados? Estão comigo? Então o tabernáculo era o momento que você ia, você ficava ali, você lembrava que Jesus te libertou. Amém, amados? Eles lembravam daquela coisa, festavam. É um momento de sair da sua casa, ficar só em família, num lugar simples, lembrar que a vida é mais simples. Amém? É bem legal a festa de tabernáculos. Bonita. Ok. Então, vai, próximo. Acho que tem mais um sobre tabernáculos. Ó o Tessalonicenses capítulo 2, falando a respeito disso, tá? Vai. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso e a nossa reunião, ou seja, quando nós vamos tabernacular com ele, né, na casa do meu pai há muitas moradas, ou tabernáculos no original a palavra, amém, amados? Então, aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do... Ele está falando, não é agora o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. Ok, aqui Paulo começa a explicar para nós quando vai vir o dia do Senhor. Tem que acontecer alguns eventos, eu vou explicar nos outros cursos que tem que acontecer até que o Senhor venha. Por isso que tem muita gente que fala, é o tempo do fim, quem já ouviu falar isso? Jesus está voltando, então vou apresentar alguns parâmetros para vocês. Estão comigo? Conseguimos entender as festas um pouquinho? Domingo eu vou mostrar como Jesus fez tudo certinho em cada festa. Ok, vamos lá. Então o que vai acontecer primeiro? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da... o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Então o que eles falam aqui dessa coisa, eu vou fazer um parênteses para vocês. Posso ou não? Por isso que eles falam, muitos falam em algumas linhas teológicas que tem que ter o templo lá em Israel, que é o lugar onde é a casa de Deus, se estabeleceu o terceiro templo, como alguns já ouviram falar, e alguém tem que ir lá aparecer como Deus, né? Aí ele fala que essa pessoa, depois a gente fala um pouquinho mais disso, vamos focar nisso no anti-ungido, vamos focar no ungido, que a nossa meta é a volta de Jesus. E para nós nunca pode ser medo de Jesus voltar. Para nós nunca pode ser medo de Jesus voltar. O problema é que os irmãos assistem aquele filme Deixado para Trás. Alguém já assistiu ou não? Aí vai a igreja embora, os outros ficam desesperados. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou ficar... Tem base bíblica, um monte de coisa lá. Por quê, pastor? Porque para nós tudo é festa. São as festas do Senhor. Amém? Então deixa eu mostrar um quadro para vocês, daí já vamos acabar o culto. E vamos orar. Pode passar. O calendário judaico não é o mesmo do nosso. O deles é lunar. Amém, amados? O nosso é lunar ou não? O nosso é o quê?
solar. 360 dias faz correção, o deles é lunar. Então varia, vai mudando de acordo com a lua, aí estabelece os meses. Então quando a gente mais ou menos casa, dá nisso. Por que é importante? Ok, vamos lá, vamos comigo. Todo mundo tá vendo lá janeiro ali, mais ou menos, quase no 12 do relógio? Sim ou não? Então tá em inglês, obviamente. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Ok. Quando é a Páscoa? Março ou abril, não é isso, amados? Ok, no calendário judaico, exatamente, tem ali. Então, ó, a Páscoa. Então, qual que é a sequência dos eventos? Páscoa, já emenda em pão sem fermento e já emenda em primeiros frutos. Jesus morreu exatamente Ele celebrou a Páscoa, a comida com seus coisas, começou a celebração da festa do pão. Ele morre, entra na festa dos pães sem fermento, ele é colocado na terra, sem pecado. Depois vem os primeiros frutos. Ele mesmo ressuscita e com ele todos aqueles que estão ali em Israel. Diz na palavra, não sei se você sabe, não foi só Jesus que ressuscitou. Dizem, muitos dos que dormiam ressuscitaram com ele. Então muita gente viu gente ressuscitada, viu gente, foi uma loucura. Ok, amém, amados? Tá, passou isso. Depois de 50 dias vem o quê? Você fala Pentecostes. Depois de 50 dias vem o quê? Pentecostes. O que aconteceu para nós, biblicamente? Veio o Espírito Santo e nós tivemos a primeira colheita. O primeiro feixe pego. Amém? Retirado e apresentado, consagrado ao Senhor. A igreja primitiva. Os santos, as primícias. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Né? A colheita dos grãos. Primeiros frutos é a primeira ressurreição. A colheita dos grãos, a primeira colheita que a gente vem. Depois falta uma festa, qual que é? Falta algumas. Tabernáculos, depois trombetas, dia da expiação e Agora deixa eu explicar que essa é uma coisa importante. Pastor, você sabe quando Jesus vai voltar? Não sei. Se você tiver que sugerir, vou sugerir. Com muita ousadia. Jesus fez tudo exatamente nos dias das festas. Jesus fez tudo exatamente nos dias das festas. Amém, amados? Exatamente. Março, abril, 7 meses depois, dá qual meses? Setembro ou outubro? Setembro ou outubro. Começa uma sequência de festas. Qual que é a festa que inicia? Depois, expiação. Depois, tabernáculos. Em 15 dias, a gente tem a resolução de uma coisa. Amém, amados? Rapidinho as festas. Por que você está falando isso, pastor? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou tentar fazer no outro domingo isso de contextualizar, fazer contemporânea escatologia. Posso ou não? Mas eu vou dar uma dica para você. Posso? Aproveitando a área que nós falamos de finanças hoje, né? E de mercado financeiro e de outras coisas. Deixa eu fazer um adendo. Posso ou não? Procura lá no Google, busca assim, ó. Maiores quedas da bolsa dos últimos 40 anos. Ou 50 anos. Amém? Você vai achar 3 bem específicas. Você vai achar 11 de setembro de 2000 e... Qual que foi o ano? 2001, talvez? Foi? 11 de setembro foi 2001? Foi, né? Então tá, você procura lá essas datas, você vai fazer assim então, você vai pegar grandes quedas da bolsa, ou crashes mundiais, ou coisas mundiais. Amém, amados? Aí você vai lá e vai colocar assim, data. Aí você vai achar uma data do nosso calendário, 11 de setembro, depois você vê a queda da bolsa alguns dias depois, e alguns outros. Você vai descobrir uma coisa bem interessante, posso contar para vocês ou não? Posso ou não? As últimas grandes quedas da bolsa que aconteceram, elas aconteceram em ciclo de 7 anos, e elas aconteceram no mesmo dia. Não, pastor, um foi lá no 15 de setembro, outro foi... Opa, do nosso calendário sim. Pode ser coincidência, ou pode não ser. Mas elas aconteceram... Posso contar quando ou não? 29 de Elu. Último dia antes de desencadear todas as festas. Mas é só coincidência. Ou não. É interessante que grandes coisas que aconteceram com a economia do mundo, que mudou a história da humanidade, vocês estão aqui comigo, amados? Aconteceram antes de uma trombeta tocar. Eu fico pensando, então, se Jesus cumpriu tudo que ele fez todos os dias da festa, vou mostrar domingo para vocês, cada coisa, tem muita coisa legal. Provavelmente, se eu tivesse que chutar um mês para Jesus voltar, setembro ou outubro.
Você vai ver que muitas coisas acontecem nesse período do ano. E na economia, todo mundo que entende de bolsa fala, tem lá na economia americana, eles falam outubro negro, que é as grandes quedas da bolsa que aconteceram nos começos de outubro. Se eu não me engano, 1 é 3. Ok. Depois eu apresento os dados. Vocês querem ou não? Eu tenho, já apresentei também outras coisas para deixar contemporâneo a nossa escatologia. Amém? Mas por que você está dizendo isso, pastor? Qual é o alerta onde a gente tem que estar todo mundo atento? Jesus vai voltar. Para nós é uma festa. Pastor, você sabe quando? Eu não posso ficar pensando, não, só vou me consertar minha vida lá em setembro, então. Então, se você vai antes, irmão, não tem mês para morrer, né? O homem tem seus dias contados, você pode acrescentar seus dias. Quem quer acrescentar os dias? A Bíblia fala que tem 2 jeitos de acrescentar os dias. 3 até a gente pode abrir uma exceção, né? Um é um que pediu para o Senhor, mas 2 coisas é garantido que acrescenta os dias. Posso contar o que é? Um é obedecer a lei do Senhor. Já acrescenta os dias. O outro sabe o que é? Honrar pai e mãe. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, vou mandar uma mensagem para minha mãe hoje à noite. Honrar pai e mãe também acrescenta os dias. Quem quer viver mais? Ótimo. Quem é jovem quer viver mais, obedeça o pai e a mãe. Amém? É menos amém, tá vendo? Tira o orgulho. Então, ok. Consegui me fazer entender nisso? Domingo eu quero falar as festas. Jesus, o que ele fez e o significado de cada coisa que os judeus celebram. O que é legal de saber? Quando você for estudar uma festa judaica, vocês vão ver ele fazendo algo que Jesus já fez. Amém, amados? Que Jesus já cumpriu para nós. Tudo no dia, na hora, bem certinho, eu vou avançar nisso. Qual era a minha ideia inicial? Você não ficar preocupado com o fim dos tempos. Você saber que para nós vai ser uma festa. Se você já entregou sua vida para Jesus, você já passou da Páscoa. Aí você tem que se santificar agora. Quem pode dizer amém? Depois você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo. Aí você tem que viver qual estação? Posso contar qual que é? A Bíblia fala assim, ó, o caminho, a vereda do justo é como o quê? A luz da... Deus abençoe a Aurora que nasceu também. Nasceu o filho do Gabriel. Oramos. Amém, amados? Orem pelo Gabriel e pela Ju. E a Aurora que está lá com 6 meses lá na UTI, mas está bem, graças a Deus. Sem respirador e bem. Né, o Gabriel que é o baterista. Que toca bem baixinho aqui. Tá lá a Aurora. A vereda do justo é como a luz. É como a luz da... Olha que coisa interessante. Sabe que estação é essa aqui? Até chegar trombetas? Verão. Dia comprido. Que a sua estação seja que a sua vida seja uma estação de verão, em nome de Jesus. Sua caminhada seja sempre na luz. Você vai brilhando, 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 brilhando. Quem pode dizer amém? Né? Crescendo. Vou acabar. Vocês estão comigo? Até que toque a trombeta, tudo se arrume, você vai tabernacular com o Senhor. Né? Vai permanecer com Ele. Vai, vamos acabar. Vamos colocar de pé? Olha o que Jesus revela a João. Ele fala assim, ó. Aí João escrevendo, né? Apocalipse 22:6. A revelação e a promessa. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos profetas, me enviou seu anjo para mostrar as coisas que em breve. As coisas que em breve. Quanto tempo depois, pastor? No calendário de Deus a gente não sabe, mas uns 7 meses. No calendário de Deus. Amém, amados? Páscoa já foi, Pentecostes já foi. Agora a gente está na expectativa. Quando vai soar a trombeta? Nosso desejo tem que ser ganhar o máximo de vidas possível. Amém, amados? O máximo de vidas possível. E festa para nós não, a gente se alegra. Se Jesus voltar, alegria. Você não pode ter medo. Medo não vem de Deus. Amém? E aí, olha lá o que ele fala, olha o que Jesus diz. Eu gosto desse texto. 7 diz: ou feliz aquele que guarda. Vamos orar? Deus tem uma obra para a sua vida. Quem sabe você está passando por cada uma dessas fases, sabe? Você foi liberto. Então entra no processo de santificação, né? Primícias. Coloca as coisas diante de Deus. Põe asmos. Seja cheio do Espírito Santo. Vai andando para o chamado, para aquilo que Deus tem na tua vida. Amém, amados? Né? Ele já está tabernaculando com você. Ele veio morar dentro de nós, o Espírito Santo. Ele veio, está habitando dentro de nós. Jesus ainda fala, nossa casa não é aqui, não é verdade? Na casa do meu pai há muitas moradas. No final de Apocalipse fala, eis que vi descendo a nova Jerusalém, cidade ataviada, né? Como noivo. Vamos orar? Quero fazer 2 orações.
Qual, pastor? Uma, se você, que é muito comum, né, pastor Eduardo? A gente que faz com libertação, uma das coisas que mais o Satanás ataca é certeza de salvação. A gente fala, pastor, como é que eu sei que eu sou salvo? A Bíblia fala que se você declara com os seus lábios, crendo no seu coração, você será salvo. Pastor, mas eu ainda faço coisa errada. Dá uma olhada para quem está do seu lado e fala assim, não há um justo sequer. A palavra de Deus diz, todos carecem da graça de Deus. É a graça de Deus, o favor merecido, que vai me moldando para eu melhorar. Todo mundo precisa melhorar. Todo mundo. Você também, pastor, mas sem sombra de dúvida, eu sou gente, sou humano, né? A Bíblia fala de Elias que trouxe fogo do céu, que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Teve medo, teve ansiedade, teve todas as coisas. Vamos orar? Quero orar por isso, em nome de Jesus. Podemos? Pastor, tenho medo dessas coisas, o medo da morte e das outras coisas. Entrega a sua vida para Jesus. Amém? Deixa eu falar um adendo que eu lembrei aqui, que eu olhei para as gatas aqui, que já são tudo moça, né? Para as irmãs da Ingrid ali, né? A Ingrid dizia, a Ingrid, a mãe, mas dá para passar de irmã. Depois que a gente já é adulto biológico, nós respondemos pela nossa vida. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém para os jovens aí? Que estão aqui, os juniores lá que tem 9, 10, eles não respondem para a vida deles. Depois que já virou mocinha, já virou homem, não está em conversa. A sua salvação é individual. Amém? Aí é você e Jesus. Pastor, como é que eu faço? Declara com seus lábios, crendo no seu coração, que Jesus é Senhor, e você será salvo. Você entrega a sua vida, você deixa Ele ser o dono. A palavra Senhor é Kyrios, dono. Quero te convidar a estar fazendo isso. Essa firme convicção já vai agir na sua vida, eu tenho certeza. Mas, pastor, já aceitei Jesus, mas ainda tenho medo, e essas coisas me afligem às vezes. Vamos orar? Vamos apagar as luzes? Vamos abaixar a nossa cabeça? Se esse é o seu caso, já está na igreja há tempo, outras coisas, mas às vezes não tem certeza da sua salvação, às vezes porque peca, porque faz alguma coisa, está no processo de santificação, querido. Entra em pães asmos, vai santificando, melhorando, até que o Espírito te encha, em nome de Jesus. Se você passa essas questões, tem esse tipo de medo, levanta sua mão, não vou te chamar aqui para frente, quero orar com você, por favor, em nome de Jesus. Pai, na autoridade, estou vendo vocês, amadas, Pai, em nome de Jesus, tira toda a preocupação dos teus filhos. Tua palavra diz que eles conhecerão a verdade os liberta. Não damos permissão para que nem o espírito de dúvida, Pai, venha assolar a vida deles, que não haja medo, que haja uma firme convicção, que o Senhor confirme no seu espírito, que o Senhor os ama, que o Senhor se preocupa com eles, que o Senhor se alegra com cada passo que eles dão na tua direção, que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer, que o Senhor retire, Pai, esses pensamentos, esses ataques, que eles saibam que eles têm a vida entregue a Ti, Pai, e que estão debaixo dos Teus cuidados e da Tua paz, em nome de Jesus. E quem concorda diz: glória a Deus.